Com certeza você já teve a curiosidade de saber qual é o time de coração de cada um dos jogadores da seleção brasileira que estão jogando a Copa do Mundo. Então cá estou eu para tirar essa tua dúvida. Qual era o time de coração deles, pelo menos na infância? Sabemos que o jogador, quando se torna profissional, não tem muito isso de time do coração. O time do coração é quem acaba pagando mais, né? Até porque é o trabalho do cara e a gente entende isso. Mas todo mundo tinha um time na infância. Você tem seu time de infância, você que não é jogador continua tendo pro restante da vida. Tem aquelas pessoas que viram casaca e aí tem aquele ditado, né? Quem troca de time também troca de... Mas é isso. Então deixa o like aí embaixo, hypa esse vídeo e vem conhecer o time de coração dos jogadores da seleção brasileira. Para começar, vamos falar sobre o goleiro Alisson Becker, que como vocês sabem é revelado pelo Internacional. Alisson nasceu em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, foi formado nas categorias de base do Inter e ele já afirmou que era torcedor do Internacional desde criança. Então formado no clube, torcedor do Internacional, o Alisson Becker, nosso paredão goleiro titular da seleção brasileira. O goleiro reserva é o Ederson, que nunca chegou assim a declarar publicamente qual é o seu time de coração. Pelo menos eu não consegui encontrar. Se você sabe o time de coração dele, comenta aí embaixo. Já o goleiro Everton, que é ídolo do Palmeiras, atualmente é goleiro do Grêmio, foi revelado pelo Corinthians, é torcedor do Remo. Pelo menos é isso que ele garante, que desde criança era torcedor do Remo. Já o lateral Alexandre, que atualmente é jogador do Flamengo, quando era criança torcia para o Atlético Paranaense. Ele foi revelado pelo Atlético Paranaense e já demonstrou ter grande identificação com o clube, embora não tenha dito assim especificamente que era torcedor, né, cara? Mas ele já mostrou que tem muita identificação e dá pra gente perceber. O Bremer, zagueiro da seleção brasileira, é torcedor do São Paulo. Esse, inclusive, já revelou em entrevistas que quando era criança era torcedor sim do São Paulo. Já o Danilo, que atualmente joga no Flamengo, segundo ele, era torcedor desde criancinha do Flamengo. E então ele tá realizando o sonho dele de infância, né? Tá jogando no Flamengo, que era o seu time de criança, seu time de infância, pô. Já o lateral esquerdo, Douglas Santos, titular do Brasil, é pernambucano, foi revelado pelo Náutico e já mostrou forte ligação com o Náutico, então a gente deduz que ele é torcedor do Náutico. Já o zagueiro Gabriel Magalhães, esse aqui eu nem preciso falar pra vocês, porque ele é torcedor declarado de carteirinha do Corinthians. Assiste jogo e tudo até na arquibancada, cara, se depender dele. O outro zagueiro da seleção brasileira, que é cria da base do Fluminense, de Xerém, revelou recentemente que é torcedor do Grêmio, cara. Ele é gremista, o Ibanes, apesar de ter sido revelado pelo Fluminense. Já o Léo Pereira é torcedor do Atlético Paranaense. Ele foi formado pelo clube e possui grande identificação com o Atlético Paranaense, por mais que alguns torcedores assim fiquem com o pé atrás, já que foi jogar no Flamengo. Já o zagueiro Marquinhos cresceu em São Paulo e declarou várias vezes que é torcedor do Corinthians. O Wesley, que foi cortado da seleção por lesão, nem preciso falar, né, cara? O Wesley é flamenguista desde pequeno, sei que todo mundo sabe. Agora falando sobre os meio-campistas, vamos começar com o Bruno Guimarães. O Bruno Guimarães faz questão, pelo menos aí a cada 3 entrevistas dele, em uma entrevista ele faz questão de falar que é torcedor do Vasco da Gama e que tem um sonho de jogar pelo Vasco, o Bruno Guimarães. Ele deixa isso muito claro. O Casemiro é torcedor do São Paulo, foi revelado na base do clube, tem grande identificação com o tricolor paulista. O Danilo Santos não é confirmado, nunca revelou seu time de infância, atualmente ele é jogador do Botafogo, ele tem uma grande identificação com o Palmeiras, que foi o clube que revelou ele, mas nunca falou de fato qual é o time dele de coração, Danilo Santos. Comenta aí embaixo qual tu acha que é o time do Danilo. O Fabinho foi revelado pelo Fluminense, mas nunca chegou a de fato falar, eu sou torcedor do Fluminense. Mas ele tem uma grande identificação com o clube, mas o clube dele de coração é difícil, né? Não sei se é o Fluminense, mas ele foi revelado pelo tricolor carioca. O Lucas Paquetá, nem preciso falar pra vocês, o Paquetá é flamenguista de carteirinha, revelado. Voltou pro Flamengo ainda cedo e todo mundo sabe que ele é torcedor do Flamengo, tem muito o que fazer, né? Já o Endrick é torcedor do São Paulo, apesar de ter sido revelado pelo Palmeiras, o Endrick quando era criança, pequeno, era torcedor do São Paulo. O próprio pai do Endrick já contou que a família toda dele era São Paulino, mas obviamente hoje em dia ele tem uma identificação muito maior com o Palmeiras, né, cara, que é o time que revelou ele. Já o Gabriel Martinelli já declarou que quando era criança era torcedor do Corinthians e inclusive até chegou a comentar que tinha um sonho de jogar no clube, Gabriel Martinelli. O Igor Thiago não é confirmado, ele nunca declarou um clube dele de coração, mas foi revelado pelo Cruzeiro. O Luiz Henrique é um
cara que ele tem 2 times atualmente. Ele já falou que é Fluminense e que é Botafogo. Mas quando ele era criança, por conta do seu pai e tudo mais, tem indícios que ele era torcedor do Fluminense. Mas atualmente ele vai lá nas entrevistas, fala que ele tem 2 times de coração, o Fluminense e o Botafogo. O Matheus Cunha. O Matheus Cunha é um caso interessante, porque o Matheus Cunha já teve até foto com a camisa do Flamengo, mas o Matheus Cunha é vascaíno, pelo menos ele se tornou vascaíno, e assim como o Bruno Guimarães, o Matheus Cunha fala direto que tem o sonho de jogar no Vasco da Gama e quer representar a camisa do Cruz Maltino, já tem foto dele com a camisa do Vasco, então o Matheus Cunha é vascaíno. Também já teve foto dele anteriormente com a camisa do Flamengo, mas que parece ele é vascaíno, o Matheus Cunha, ou se tornou. Fez uma escolha muito positiva, né? Então parece que o Matheus Cunha escolheu deixar de sofrer e se tornar vascaíno. Baita escolha do Matheus Cunha. Já o Neymar, nosso principal jogador, é santista. Atualmente ele é santista. Algumas pessoas falam que quando era criança era palmeirense. Não é confirmado, mas hoje, né, pô, o cara cresceu em Santos. Revelado pelo clube, grande identificação. Ele ama o Santos, o Neymar. Não preciso nem discutir com vocês. O Rafinha é torcedor do Internacional, cara. Ele cresceu em Porto Alegre e já declarou algumas vezes que ele torce pro Colorado, torcedor do Inter. O Ryan, cara, oi, boa noite. O Ryan é cria da barreira do Vasco, desde criancinha jogando no Vasco. O pai dele jogou no Vasco, então o Ryan é muito Vasco da Gama. Já o Vinícius Júnior, pra fechar a nossa lista aqui, é flamenguista. Mas o Vinícius Júnior é flamenguista, pelo menos é o que ele fala hoje em dia. Mas é isso, cara. Se vocês gostaram do vídeo de hoje, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha. Eu fico nessa. Abração do Francesco, é nóis e fui!